Mesmo que você não faça ideia de como resolver esse tipo de expressão, eu te convido a assistir o vídeo inteiro, porque esse vídeo vai te ajudar a entender onde é que a gente aplica um monte de propriedade que existe na matemática. Mesmo que você não aprenda a resolver, eu prometo que você pode achar esse processo muito bonito. Vamos começar? Olha só, o que a gente tem aqui é uma equação exponencial. A gente chama de exponencial porque esse x, que é a incógnita, é aquilo que a gente não sabe qual é o valor, ou quais valores ele possui, ele está no expoente de um número. Muitas vezes na época da escola a gente aprende, sei lá, equação de segundo grau, equação de primeiro grau, e o x ele não aparece aqui em cima. Ele aparece ao lado de um número, ou sozinho. Mas quando ele aparece aqui em cima, nós temos um grau de dificuldade a mais para resolver esse tipo de coisa. Mas existe um caminho comum para a gente trilhar quando vai tentar resolver isso aqui. Olha só, eu vou te dar o exemplo mais básico de equação exponencial. 2 elevado a x igual a 4. Como é que a gente faz para tentar resolver isso aqui? Um caminho é tentar fazer com que dos dois lados a gente tenha o mesmo número na base e alguma coisa nos dois expoentes. Como assim? A gente não tem como mexer desse 2 a x, então a gente vai repetir. Mas o 4 a gente pode reescrever como 2 ao quadrado. Ou seja, a gente tem o mesmo número nas bases e tem dois expoentes aqui. Para que isso aqui seja igual, necessariamente o x precisa ser igual ao 2. E é assim que a gente responde equações exponenciais. Esse é o jeito mais normal de responder. Então a gente vai tentar fazer com que isso aqui vire algo parecido com isso aqui. Vamos começar? Olha só, para começo de história, eu sei que eu não vou mexer muito nesse 3 elevado a x ao quadrado, porque não parece ter muita coisa que fazer aqui. Mas eu posso mexer nesse 9. Eu sei que 9 é 3 ao quadrado, então eu posso reescrever isso aqui. Olha só, 3 elevado a x ao quadrado, não estou mexendo. O 9 é 3 ao quadrado, e isso está elevado a x, tudo bem? Igual a 1. Mas existe uma propriedade na matemática que me ensina sobre uma potência de potência. Quando a gente tem uma potência de potência, a gente pode reescrever isso aqui como repetindo a base, que é 3, e multiplicando os expoentes. 2 vezes x. Poderia ser de outra forma. Por exemplo, se a gente tem 2 elevado a 4 e isso elevado ao quadrado, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 4 vezes 2 dá 8. Entendeu o raciocínio? Então isso aqui embaixo pode ser reescrito como 3 elevado a 2x. E aí a nossa equação se torna 3 elevado a x ao quadrado, que a gente não está mexendo, dividido por 3 elevado a 2x e isso igual a 1. E aqui tem uma coisa muito comum da matemática, que são divisões de potências de bases iguais. Aqui é 3 elevado a x ao quadrado, a potência, a base é 3. Aqui é 3 elevado a 2x, a potência, e a base é 3. E isso aqui a gente consegue resolver por meio de outra propriedade. Qual é essa propriedade? A subtração dos expoentes. Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, 2 a quarta dividido por 2 ao quadrado, a gente pode reescrever isso como repete a base e subtrai os expoentes. Então, 4 menos 2, e isso fica sendo igual a 2 ao quadrado. É isso que a gente vai fazer com essa fração. A gente vai repetir a base, 3, e subtrair os expoentes. O expoente da parte de cima é x ao quadrado, menos o expoente da parte de baixo, que é 2x. E isso vai ser igual a 1. Beleza, a gente chegou em um lugar muito mais simplificado do que a gente tinha no início. Mas lembra quando eu expliquei que a nossa ideia aqui é tentar fazer com que as bases sejam iguais? Se tem 3 elevado a alguma coisa desse lado, tem que ter 3 elevado a alguma coisa desse outro, não é? Então aqui eu quero puxar uma interpretação. Como eu já expliquei aqui no canal em outros vídeos, todo número elevado a zero ele é igual a 1. Então se você tem 2 elevado a zero é igual a 1, 5 elevado a zero é igual a 1, 1 milhão elevado a zero continua sendo igual a 1. Então eu vou utilizar disso para reescrever o que está desse lado da equação. Como assim? Eu vou repetir 3 elevado a x ao quadrado menos 2x, e isso vai ser igual a 3 elevado a zero, porque isso é a mesma coisa que 1. E agora, como eu tenho potências dos dois lados e as bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, x ao quadrado menos 2x será igual a zero, que é o expoente desse outro lado. E agora a gente tem uma equação de segundo grau incompleta para resolver. E a gente não vai fazer aquele negócio de Bhaskara, delta, x', x duas linhas. Não.
Eu vou te ensinar um caminho mais curto e que eu expliquei em outro vídeo do canal que eu vou deixar no primeiro comentário fixado inclusive. Dá uma passada lá se você não entender. Eu vou fatorar. Existe um termo em comum entre o x ao quadrado e o 2x, que é o x. Então eu vou deixá-lo separado, ou seja, colocar em evidência, e vou dividir isso aqui pelo x. X ao quadrado dividido por x dá x, e menos 2x dividido por x dá menos 2. Isso aqui igual a zero. A fatoração por fator comum consiste em reescrever isso aqui como um produto de dois termos. O primeiro termo é esse x e o segundo termo é esse termo que está entre parênteses, x menos 2. E aqui vem a interpretação. Se essa multiplicação é igual a zero, então ou o x é igual a zero, ou o x menos 2 é igual a zero. Um dos dois termos precisa ser igual a zero. E aqui a gente tem nossa resposta. X igual a zero é uma das raízes da nossa equação exponencial. E x igual a 2 é a outra raiz da nossa equação exponencial. Não sei você, mas eu considero esse caminho muito elegante para se resolver equações exponenciais. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa explicação. Se você quer aprender a resolver equações de segundo grau incompletas por fatoração, eu vou deixar um vídeo no primeiro comentário fixado, dá uma conferida. Lembra de se inscrever aqui no canal e eu te vejo numa próxima. Até mais!